Olá mais uma vez, eu sou o Davi. Eu sou a Carol. Nós estamos aqui no nosso programa Palavra e Família para falar sobre uma área que tem sido muito esquecida na educação dos nossos filhos e na vida familiar. Trata-se de um dos maiores presentes que nós podemos dar para os nossos filhos, tanto no sentido espiritual, como até mesmo intelectual, acadêmico e social. O hábito da leitura. Pode falar sobre isso um pouco? Sim, a leitura é um presente, porque com a leitura você abre a sua imaginação, porque você ouve as palavras ou você vê as palavras, mas a sua cabeça, o seu cérebro tem que imaginar a cena que está sendo ali descrita. E é uma coisa fantástica. Você aprender a gostar de aproveitar da leitura. Eu sou professor de seminário há 35 anos. E às vezes as pessoas perguntam: Davi, você tem notado alguma diferença no seminarista de ontem e de hoje? E são várias diferenças, obviamente, coisas boas, mas também coisas ruins. E uma das coisas ruins que eu tenho notado em nossos seminaristas é que não sabem ler, tanto no sentido de interpretar um texto, mas como simplesmente ler em voz alta. Como que um futuro pastor vai chegar no púlpito e gaguejar e tropeçar e não comunicar o significado de um texto lido? E a palavra de Deus ordena que haja feita a leitura da palavra de Deus em nossos cultos. Isso começa muito antes com os nossos filhos. Sim, e como pedagoga também eu tenho visto na escola, quando nós ensinamos os nossos filhos a lerem, mas a conseguirem pegar essas palavras, a entenderem o suficiente para conseguirem interpretar, explicar aquilo que foi lido, a criança aprende qualquer coisa sozinho. Se você sabe pegar algo, ler, entender, interpretar, você está anos-luz na frente de muitas pessoas. Então, realmente, dar um presente de apreciar a leitura é bom em muitas esferas. Afeta toda a vida. Mas diz o ditado: o brasileiro não lê. Ouvimos isso muito quando começamos a lançar os nossos livros. Hoje nós temos 19 títulos escritos e quando começamos realmente era bem fraca a leitura, mas hoje a coisa tem mudado. Você vai em feiras do livro aqui no Brasil e é impressionante o quanto as pessoas estão comprando livros. Agora a pergunta, será que estão lendo os livros? Estão lendo com compreensão? Como nós podemos resgatar e dar esse presente de leitura para os nossos filhos e netos de uma forma prática? Bom, se nós queremos ensinar para os nossos filhos, eles têm que ver este hábito nos pais, né? É muito fácil querer só que eles leiam livros, mas para nós, não sei, tenho preguiça. Não, nós precisamos ser exemplos nisso. Tanto a leitura da Bíblia ou de alguns livros evangélicos, assim, no culto doméstico, ou tempo em família, mas também como outros livros clássicos, livros de história, livros de biografias, tem muitas coisas. E também podem ser lidas em voz alta, a família toda junta. Eu lembro quando os nossos filhos eram pequenos, o Davi sentava no meio da cozinha, lendo em voz alta, enquanto todos nós lavávamos a louça, varríamos o Pois chão. é, mas a maneira de eu escapar do trabalho da cozinha fazendo essa leitura, mas teve Mas o bons que efeitos. normalmente acontecia é que terminava o trabalho e vinha todo mundo para a sala para sentar e terminar o capítulo. E sempre pedia: mais um, pai, mais um. Porque se você escolher livros bons, você não quer parar. Você quer. Eu faço isso ainda com meus netos. Eu compro livros interessantes, livros bons. Eu leio um capítulo e todo mundo: lê mais um, vó, mais um capítulo. Porque é algo interessante, está desenvolvendo a E mente. faz isso não somente com os netos que moram perto, mas também em outros continentes, com hora marcada cada semana, pela internet, com videochamada, com Zoom, com Google Meet e outras plataformas. E você lê livros inteiros pela internet para os netos. Até isso é possível, se é que damos para os nossos
o hábito da leitura. E é bom eles aprenderem a ler em voz alta também. Eu tenho um netinho que está aprendendo a ler agora, ele mora longe daqui, mas quando eu ligo, ele fala: "Vó, posso ler uma história para você?" Tem 2 páginas a história, mas ele está tão feliz de poder ler e nós precisamos encorajar isso. Às vezes: "Ai, mas eu não tenho paciência, demora tanto para soletrar, para pensar, tudo". Precisamos ter essa paciência para ajudá-los a desenvolverem o hábito da leitura. São muitos materiais hoje que não existiam quando nós estávamos criando os nossos filhos. As editoras evangélicas estão produzindo muito material bom. E como nós já temos falado, esse é um investimento no futuro espiritual, mas também em outras áreas. O que nós, como família, fazíamos era a leitura das Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. Tem em várias versões, algumas mais fáceis do que outras. Nós lemos a série toda de 7 livros, 3 vezes, 2 vezes em inglês e 1 vez em português, logo depois de adotar a nossa filha, que chegou em casa com 10 anos sem falar inglês. Então, nós lemos os livros todos em português. Lembra aquela viagem para Belém, também só para ilustrar a importância disso até mesmo em viagem? Sim, porque não é somente a leitura em voz alta, todo mundo junto, mas estimular também que cada filho tenha o gosto de ler o livro sozinho. Então, nós fomos de Atibaia, São Paulo, até Belém do Pará, de Kombi, fomos com 4 filhos, voltamos com 6 filhos, porque 2... Nasceram 2 Não, lá? é que 2 foram na frente, trabalharam lá e voltaram conosco. Mas havia horas de silêncio absoluto dentro da Kombi, porque cada um com o seu livro, lendo, lendo, lendo. E então o que é muito legal você conhecer, obviamente, o seu filho, os gostos, o que anima e tentar adquirir livros conforme a idade, o que eles conseguem ler, mas conforme o gosto deles. Então, iniciar uma série e eles vão lendo, e isso é muito bom. Dar estímulos também para os filhos depois de cada livro lido. Não é subornar o filho, é um prêmio, um galardão por algo bem feito e não vemos absolutamente nada de errado nisso. É bom verificar a compreensão. Eu sei que um dos meus piores pecados da vida jovem foi na primeira série em que eu ganhei um campeonato de leitura na escola, mas eu confesso que eu falsifiquei a leitura, trazia um livro, li algumas páginas e dei como lido o livro todo. Me arrependo disso até hoje. Não é assim. Nós queremos que os filhos realmente façam a leitura. Mas tem muitas maneiras de incentivar. Você pode ter uma noite em que cada um compartilha o que eles leram, para dar gosto por outro. Eu vou querer ler esse livro depois. Uma coisa que meu pai fez quando ele estava querendo criar esse hábito em todos nós é, por cada 5 livros lidos, ele comprava mais um livro para a gente. E ele era muito esperto e nos iniciou numa série de livros que a gente não via a hora de chegar ao próximo, então lia 5 livros rapidinho para receber o próximo livro. Mas você pode ser criativo, faça do jeito que você quiser. Talvez a família toda vai sair e tomar sorvete juntos para celebrar os livros lidos. Não sei, não tem que ser uma coisa cara, não tem que ser uma coisa grande, mas algo para reconhecer o esforço e o aprendizado deles. É isso aí. Fica a dica. Talvez um dos maiores presentes que você pode dar para seus filhos, para seus netos, para outras crianças, é o hábito da leitura. Que sejamos todos bons leitores. Isso se estende até mesmo dos nossos ministérios que exigem a leitura da palavra de Deus. Um grande abraço da nossa casa para a sua. Que Deus os abençoe e que sejamos bons leitores.